Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E tivemos uma semana, mais uma vez, bastante movimentada e com muita coisa acontecendo. Vou trazer para vocês aquele compilado de sempre, né? Pega uma coisinha ali, outra ali cá. Teve a questão do Clériston lá na Paulista, teve a situação da indicação de Dino, a escalada da censura no STF, tivemos aí também a viagem do presidente Lula, temos aí também a COP, temos a CPI das ONGs que trouxe muita novidade, enfim. É isso aí. Agora você, por favor, não esqueça daquele triplo C, né? Curta, comente, compartilhe. Faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Fortaleça esse canal, que ele é feito aí para você, para te informar melhor, para ajudar você a formar a sua opinião. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com as repercussões do evento que ocorreu lá na Paulista, no domingo, homenagem ao Clériston, preso político que morreu na cadeia por negligência do ministro Alexandre de Moraes, já tinha um pedido de soltura com meses ali e não foi atendido. Bom, com manifestações ali do Ministério Público pela soltura, enfim. É um dos presos políticos, né? Um deles, dos milhares que estão lá, né? Dentro da maior ação de repressão e autoritarismo que já aconteceu desde 64, né? Dessa vez com a implantação de uma ditadura do judiciário. Essas pessoas que não estão tendo direito a um julgamento justo, a OAB inclusive já se manifestou contra isso, quer dizer, demorou muito a se manifestar, porque até as sustentações orais de defesa estavam suspensas. O ministro Barroso veio a público dizer que era impossível fazer sustentação oral de todos os acusados e tal, que teria que passar para as turmas, porque isso consumiria o tempo do tribunal, e o tribunal tem outras coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que concordar com o Barroso, bastaria que o tribunal enviasse os inquéritos e os processos para a primeira instância, para os juízes naturais da causa, cumprindo o devido processo legal. Né? O que está estabelecido na Constituição, afinal de contas, nenhum daqueles acusados tem foro privilegiado, não poderiam estar sendo julgados pelo Supremo. Mas o Supremo, ao invés de alguma forma arrefecer, não. Ele quer dobrar a aposta sempre. E agora chegou no entendimento, que é mais um entendimento em caminho de uma ditadura, né? Porque toda censura, na verdade, é uma ditadura. E ele chegou à conclusão, uma forma de censurar, que, vamos dizer assim, que não parece muito bem ser uma censura, é o fato que ele agora quer imputar às plataformas, aos veículos de mídia, e leia-se bem que ele quer exatamente ir contra as plataformas, que exatamente reproduzem vídeos, né, fazem esses cortes e tal, que determinadas entrevistas que acontecerem ali, o que o entrevistado fala, né, o que ele declara naquilo ali, ele caso seja algum tipo de crime, tenha cometido alguma calúnia, difamação e tal, passa a responder também o veículo de mídia. A Rede Globo, obviamente, ela foi muito favorável a esse tipo de entendimento, disse que é um grande entendimento e tal, porque, obviamente, ela está bastante machucada pela perda, vamos dizer, do controle da narrativa que ela teve há anos, e ela tem o costume de se associar a ditaduras. Ela se associou em 64 por uma questão de sobrevivência e está se associando agora pelo mesmo motivo. Afinal de contas, ela quer voltar a ter o domínio da narrativa e tem que eliminar a concorrência de alguma forma. E essa é uma forma que realmente fica fácil, porque qualquer coisa que dê uma repercussão e que seja entendido como uma ofensa e tal, e que vá punir uma plataforma, é óbvio que a plataforma vai tomar as medidas, né, para que isso não ocorra, ou seja, restringindo a liberdade de expressão por uma questão de risco. Né? Ela não tem como controlar todos os discursos, são milhares, milhões de pessoas falando na rede. Então é aquele negócio, ele vai tomar e qual é o instrumento que ele vai usar para fazer isso? Né? O que a plataforma vai fazer? Ela vai diminuir, vai restringir qualquer conteúdo que ela acha que vai causar algum problema para ela. E aí sim as grandes mídias começam a recuperar a narrativa. Mas o que elas não conseguem entender é que existe aí uma questão de inconsciente coletivo, né? As coisas gritam, então vai ter muita, mas milhares de gente falando para pequenos grupos, que é o meu caso aqui. Pequenininho falando para algumas pessoas, mas tem milhares de pessoas como eu falando a mesma coisa para muitas pessoas. Bom, e o Supremo, então, nessa escalada, ele acaba de indicar Flávio Dino para a cadeira da ministra Rosa Weber. Na verdade, foi essa semana o anúncio. Mas está claro que a indicação não é do presidente. Afinal de contas, o presidente é uma marionete nessa história. Ele obedece a quem o colocou lá.
né? E o Barroso já foi ali dizendo que a posse do Flávio Dino, quer dizer, mesmo antes da sabatina, que está marcada para o dia 13 de dezembro, né? Ele já foi lá dizer que a posse do Flávio Dino vai ser provavelmente em fevereiro. E aí eu fico pensando, né, se os senadores realmente vão fazer esse tipo de escolha, né? Afinal de contas, trata-se de um comunista cristão que segue, segundo ele mesmo, os preceitos de Lenin. Talvez nós tenhamos aí um Senado ignorante, que não sabe o que ele falou, o que significa isso, né? O uso da democracia exatamente para destruir a democracia. Já o Supremo acha muito conveniente uma figura como Flávio Dino tomar posse. Por quê? Alexandre de Moraes já está muito desgastado. É uma figura que está começando a trazer uma série de constrangimentos para o tribunal. E a chegada do Flávio Dino cai como uma luva. Afinal de contas, ele vai ser exatamente aquele substituto do Alexandre de Moraes para tomar essa cadeira do tribunal inquisitorial, né? O novo ditador ali. E ele tem todos os aspectos e predicados para isso. Afinal de contas, cai sobre ele acusações, inclusive, de chantagem, de guardar materiais comprometedores contra os outros. Foi uma forma que ele ascendeu politicamente, inclusive no Maranhão. Trata-se de um comunista, e para um comunista, todos os meios justificam o fim. E exatamente é o que ele vai fazer. Isso vocês não tenham dúvida. Ele vai entrar no STF e, com certeza, vai potencializar ainda mais essa linha de ativismo político, de repressão, de autoritarismo que está se caracterizando o tribunal e o judiciário como um todo no Brasil. Bom, mas nem só de STF que a gente vive. Essa semana nós tivemos boas surpresas com a CPI das ONGs, que está chegando no final, e aí houve um embate, né, do Plínio Valério, deputado lá do Amazonas, que é presidente da CPI, com a Marina Silva. E deu para ver, assim, muito claramente a diferença de visão de mundo. Enquanto o Plínio Valério está lá defendendo exatamente a utilização dos recursos da Amazônia para desenvolver aquela população, para exatamente tirar aquelas pessoas da miséria, investir exatamente em questões sociais como educação, saneamento e tal, a Marina Silva acha tudo isso uma questão social justificável, mas ambientalmente não se justifica, então é necessário fazer um sufocamento da região. Então a ideia do Ministério e da ministra, que é na verdade um agente neocolonialista, né? E ela vem com essa carinha, né? Essa pessoa frágil, afável, de fala mansa, mas exatamente ela traz todos aqueles interesses predatórios, né? Que vêm lá de fora, né? Bancada aí pelas ONGs. Ela ganha muito dinheiro com isso, tem uma situação assim social elevada, uma pessoa que é bem recebida nos salões europeus e ela se sente o máximo. Juntamente com a Guajajara, a India Fashion, elas fazem ali esse binômio da preservação e tal, mas na verdade não é nada disso. Eles querem isolar a Amazônia, a população que esteja lá que se dane, e essa que é a grande realidade. E aí falam de mortandade de índios que vão resolver o problema, porque isso é um problema dos garimpeiros, não sei o quê, que é falta de... Assim, não é. Eles estão condenando aquelas pessoas a viverem como em 1500. Em 1500 a taxa de mortalidade era meio alta, né? Afinal de contas você não tinha acesso a nada, você não tinha acesso a um hospital, a uma água tratada, você não tinha acesso a saneamento, você não tinha acesso muitas vezes a remédio, você não tem uma geladeira ali, você não pode ter um soro antiofídico, por exemplo. Começa a ficar complicado, você não pode nem usar panela para cozinhar, porque isso vai contra a cultura indígena, não pode usar cobertor, porque o cobertor, isso segundo a própria denúncia que a Damares fez, com uma doação que a igreja fez de cobertores, a FUNAI não deixou chegar os cobertores, porque isso não faz parte da cultura indígena. Então as pessoas morrem mesmo, morrem em quantidade, vão continuar morrendo Yanomamis, ribeirinhos e tal, em grande quantidade, porque exatamente estão negando a essas pessoas os confortos e os benefícios, né, o desenvolvimento da sociedade moderna. Querem jogar ele lá como os povos primitivos e isolados, e com isso manter aquela zona ali intocada, né, com bastante recurso para ser utilizados, quem sabe um dia, pelas potências que bancam exatamente essa atuação da ministra, da Índia e de vários outros políticos que vivem daquilo. E fora isso, os diretores de ONGs, né, que segundo ali o levantamento, as ONGs consomem em salário mais de 80% dos recursos que recebem. E olha que não é pouco recurso. Eles têm, essa é a grande história. Tanto que
a ministra é contra, né, uma estrada que ligaria, vamos dizer, a Amazônia ao centro-oeste, ao sudeste, que é uma estrada lá que existe, ela é existente, mas ela é praticamente intransitável no inverno, né, chove pra caramba. A ministra está lá defendendo que não se deve melhorar a estrada não, porque isso vai aumentar o desmatamento da região. Então as pessoas que estão lá não têm o direito, podem até ter o direito de vir, mas não pode ter uma estrada que é só para passear. Chega a esse nível de absurdo. Mas aí surge a figura que vai ser lembrada na história, sem dúvida nenhuma, que é a índia Sonia Wayanpi, que é uma deputada extremamente preparada, letrada, uma pessoa inteligentíssima que confrontou a ministra ali de uma maneira fantástica. Essa sim deveria ser a embaixadora do Brasil para tratar de questões de meio ambiente lá fora. Ela sim tem um discurso certo, né? Que é o discurso que não querem que seja ouvido, né? O discurso que as pessoas fazem ouvidos de mercador. Afinal de contas, é muito mais romântico, muito mais bonito a defesa do futuro da humanidade no combate das mudanças climáticas pelo bem da humanidade do que vamos tratar daquelas pessoas que vivem lá na Amazônia, que estão na miséria e que precisam do mínimo de dignidade. Qual é o melhor discurso, né? Então, qual que sensibiliza a comunidade internacional? Enfim, o Brasil vive esse jogo, que é um jogo desequilibrado, onde o meio ambiente tem muito mais valor do que o homem. Além do mais, né, o homem é o grande problema para o meio ambiente, segundo a ministra e essas pessoas que fazem parte desse grupo, né, vamos dizer, de extermínio das populações do Amazonas. Bom, e essa semana, né, o presidente viajou lá para as Arábias, né, o pai dos pobres, se hospedou numa suíte com mais de 500 metros quadrados, que custa lá uma diária, uma bagatela de 63 mil reais, com o nosso dinheiro, obviamente. Levou mais de 2 mil políticos, parlamentares, empresários na comitiva para a COP, quer dizer, consumindo aí combustível de avião, realmente uma coisa maravilhosa. Foram fazer turismo lá. Teve inclusive o governador do Amazonas que quer falar ali com o Bezos. Né? Ele está usando o nome da Amazônia, então ele tem que dar alguma coisa para a gente, afinal de contas, né? Aquele mentalidade de parasita, né? Que a maioria dos políticos infelizmente tem. Né? Eles têm que sugar de alguma forma as pessoas, né? Quando a parceria, assim, quando dá a parceria, porque se o Bezos talvez morasse ali na Amazônia, ele com certeza seria de alguma forma ali chantageado, né? Pressionado, que ele mora fora do país. Aí é a negociação, né? Senão não dá. Mas o fato é esse. Mas o interessante de tudo é que a gente vê aí, voltando àquela questão de narrativas, né? Que como é a Globo monta as narrativas conforme ela quer. Um exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Um deles é o que todo mundo ficou sabendo, né? Que quando o Bolsonaro encontrou lá com o príncipe saudita, né? Hoje o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita, os jornais estamparam nas manchetes: presidente se encontra com um ditador anticristão e chamou ele de assassino. Quando Lula encontra com a mesma figura, a denominação muda. Em vez de ditador assassino, passa a ser príncipe regente. Então é esse poder de narrativa que a Rede Globo não quer perder. Afinal de contas, se não houvesse tanta gente levantando essa lebre, isso ia passar batido. Então ficaria só no inconsciente coletivo, né? Na época lá de Bolsonaro era um ditador. Agora não, é um príncipe. E as pessoas iam ficar com no subconsciente o Lula como o grande líder, assim, o grande estadista, e o Bolsonaro como um grande apoiador de ditadores e tal, uma coisa que não se cumpre, não se justifica. Mas é essa a história. A mesma coisa aconteceu essa semana, ficou até engraçado. Foi aprovada agora uma PEC, né, que facilita, vamos dizer, a aprovação de agrotóxicos. Sempre teve uma gritaria, essa PEC vem lá do governo do Bolsonaro, e tinha uma gritaria, a mídia chamava PEC do veneno, né? E agora ela chama PEC do desenvolvimento agropecuário. A mudança é radical demais. Né? E fica na cara de todo mundo, mas a maioria da população, a grande massa, foi educada pela Rede Globo, e a Rede Globo sabe muito bem como conduzir as massas. Por isso que ela quer de volta o poder da narrativa, por isso que ela quer de volta todos os instrumentos que possam dificultar o crescimento, a divulgação de outros materiais que não sejam dela. Ela quer o poder de edição novamente. Bom, nós estamos aí, infelizmente, num momento que talvez haja uma guerra, né, no continente. Estamos aí com uma situação muito tensa e não sei como o Brasil vai se posicionar dentro disso. A Venezuela reivindica um território da Guiana, basicamente 2/3 desse território, vai fazer um plebiscito este domingo,
né, para saber se a população quer que aquele território seja anexado, como se dá para confiar em algum tipo de plebiscito ou qualquer tipo de eleição na Venezuela possa ser confiável. E aí eles querem anexar aquilo dali e tem forças armadas para isso. E isso se dá porque a Exxon Valdez está explorando petróleo lá naquela região. E, obviamente, o Maduro quer assumir o controle, né, vamos dizer, da exploração de petróleo, né, dentro da região. E ele precisa avançar sobre isso por uma questão geopolítica. Mas envolve o Brasil, já houve reforço, né, das Forças Armadas lá em Pacaraima, na fronteira, e a situação é extremamente tensa. Pode ser que nós tenhamos uma guerra, né, no continente. E como a região tem petróleo, né, porque se não tivesse nada ninguém ia se importar, e como tem lá uma americana, que é a Exxon Valdez, uma petroleira, isso pode sim envolver os Estados Unidos, e aí a situação vai ficando meio tensa. A gente torce aí para o presidente, né, o grande presidente viajador, o grande líder, essa pessoa aí que tem grande influência, grande liderança no continente, tome as providências aí, pegue, sente num boteco lá com o Maduro, com uma cervejinha e convença ele a não fazer essa loucura. Porque, afinal de contas, todo o continente pode sofrer com isso e é um problema que tem que ser visto com certo cuidado. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.